quando os meus pais se separaram e a minha mãe precisa deixar, né, os filhos e vai para o Japão, eu tenho 10 anos de idade. Ali, eu precisei cuidar do meu irmão de 5 aninhos. Nós temos essa diferença de 5 anos. Então, eu precisei criar uma força, assim, sabe? Que para defendê-lo, eu comecei a brigar. Eu brigava com os tios que não queriam ele. Eu era muito bem-vinda nas casas. Nós passamos por várias casas. Você assumiu um papel que é um papel masculino, vamos dizer assim. De pai e mãe, né? Isso. Ao mesmo tempo que eu preparava a mamadeira e dava ali, né? Alimentava o meu irmão. Na escola, eu tinha que brigar por ele. Olha só. Então, eu acredito que já tinha, né, algo da minha personalidade, mas potencializou. Sim. E quando eu chego no Japão, aos 15 anos de idade, daí o que ainda dava para ter conserto, daí potencializou de uma forma terrível. Daí eu tive que me defender contra a máfia japonesa e acusar com 16 anos de idade. Mas como? Por quê? Eu vou contar para você em primeiro lugar. Primeiro, como que a sua mãe foi parar no Japão? No Japão. Eu quero agradecer porque são muitas intercessoras, pessoas, né? Os meus pastores, os meus pais na fé que estão intercedendo, orando, pastor Davi, pastora Luísa, os meus pastores que estão aqui, pastora Lourdinha, pastor Rony, e toda a igreja intercedendo, orando para que esse momento chegasse. Amém. Então, que o Senhor nos use. Que tudo que for falado aqui, Karina, seja para a honra e glória do Senhor. Amém. Eu não programei nada, eu falei, Deus, eu não sei o que a Karina vai me perguntar, mas de uma coisa eu tenho certeza. Amém. Tudo está no seu controle. Amém. Eu estou debaixo de uma palavra, Marcos 10, 45. E eu não saio debaixo dessa palavra. Nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Então, que a minha vida, que a sua vida continue servindo para resgatar almas da garganta do diabo. Porque hoje eu creio que através dessa entrevista, almas, mulheres, prostitutas, homossexuais, bandidos, drogados serão resgatados. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a minha história é uma história como a de muitos, né, Karina? Quando um lar é destruído, quando existe um divórcio, uma separação, as consequências virão. E não foi diferente na minha casa. Minha mãe... Eu vou usar a palavra suportou, tá? Suportou, né? Muitas traições durante 12 anos. Então, ela casou, né? Se envolveu com meu pai, uma menina de 16 anos. E aos 17 anos, ela engravida de mim. Por ser menor de idade, não conseguiram abortar. Meu pai levou ela 2 vezes para fazer o aborto. O médico se recusou por ela ser menor de idade. Deus já tinha um plano, né? 2 vezes. Meu pai pagando, o médico não quis me abortar. Olha. Coisa linda. Aos 5 anos de idade, eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Jundiaí, e morei em várias cidades. Aos 5 anos, nós já estávamos no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, uma cidade chamada Monte Aprazível, e ali eu levo um coice. 37 pontos eu tenho aqui. Nossa. Ali me deram como morta, 5 aninhos. Aqui, abriu toda a minha cabeça, não tinha recurso. Estou falando de 1980, não tinha recurso nenhum. E deram como morta. E o seu pai ainda estava junto com a sua mãe? Estava junto. Eles se separaram em 86, quando eu tinha 10 aninhos. Só que antes da separação, meu pai trouxe a família para São Paulo, capital. E o meu pai, ele trabalhava em prostíbulos. Se tornou gerente, depois sócio, na Rua Augusta. E a sua mãe? A minha mãe, dona de casa. E ela aceitava isso? Ela aceitava porque quando ela conheceu o meu pai, ele já era da noite. Já era usuário de cocaína, fumava maconha diariamente. Então, além das drogas, ele trabalhava como cafetão. Né? Ele tinha envolvimento, né, direto com a casa noturna, com as boates na Rua Augusta. Daí meu pai traz a gente para São Paulo depois desse acidente, eu me recupero. E o meu pai traz a família para São Paulo, então eu começo a fazer o prézinho na Praça Roosevelt. E ali eu morava em cima do prostíbulo, em cima da boate. Só que eu não entendi ainda, né? 6 aninhos, Karina. Você não tinha ideia? Não tinha ideia. Aquilo era o quê? Era... Eu não ia, né? Eu não tinha acesso ao local. Tá. Mas quando eu fui uma vez, cheirava mal, cheirava assim cigarro, um cheiro ruim.
Então, no meu subconsciente, eu já entendia que aquilo não era lugar para criança. Só que na escola, daí eu fui pro Caetano de Campos, e na escola eu via as crianças falando da profissão dos pais, né? E eu não sabia o que meu pai fazia. Quando eu perguntava, ele falava, fala que o pai trabalha à noite. Trabalha à noite do quê? De segurança, taxista? Então, eu fui crescendo muito rápido, Karina. Eu fui aprendendo as coisas muito rápido. Eu me lembro que aos 7 anos de idade, eu fui no programa do Silvio Santos, Domingo no Parque. Eu fui dançar. E ali eu já tinha um sonho. Eu acompanhava o Balão Mágico, né? Eu tinha um sonho de me tornar artista. Porque eu pensava, se eu me tornar artista, famosa, eu vou poder ajudar a minha família. Sim. E era uma casa de muita destruição, muita briga. Né? A gente tinha muito medo. Tem uma cena, eu nunca contei isso. Você tem irmãs? Tinha irmãs? Tenho um irmão 2 anos mais velho. Tenho um menor de 5 anos mais novo. Então, quando meus pais separaram, um tinha 12, eu 10 e o outro 5. Mas ainda em São Paulo, meu pai chegava de madrugada, né? E naquelas condições, a minha mãe acabava, né, ofendendo e brigando, e era muita briga. E eu lembro de uma ocasião que a minha mãe e meu pai começaram a ameaçar que se ela viesse para cima dele, ele mataria minha mãe, mataria os filhos e se mataria. Então, quando meu pai chegava, eu ouvia isso sempre, que meu pai ia matar toda a família. E meu pai é um homem de coração bom, mas por causa das drogas, da bebida, ele ficava muito agressivo, né? Muito agressivo. E a minha mãe, por não ser ainda cristã, e na época não tinha sabedoria, né? Então, falava coisas que geravam ainda mais ira e aquela confusão. E eu lembro que a minha mãe falou, o pai tá chegando, e ele ameaçou que vai matar todos nós. E ela escondeu a gente dentro do guarda-roupa. Ficamos nós 3 dentro do guarda-roupa. São cenas, assim, que marcam, né, a infância de uma criança. Eu falo que toda criança deveria ter o direito, né, de estudar, brincar e ter um lar. Mas a realidade não é essa. Eu posso afirmar que a maioria, hoje, se você pegar 10 famílias, 7 estão vivendo droga, prostituição, brigas, discórdia. Então, só Jesus para realmente restaurar as famílias. Como restaurou a minha vida. E graças a Deus, os meus filhos, hoje eu falo isso com muita alegria, com muita gratidão a Deus. Os meus filhos, hoje o Caio com 22 anos de idade, a minha filha acabou de completar 18, a Manami. 2 universitários e nunca, para a honra e glória do Senhor, nunca para a honra e glória do Senhor, Karina, não viveram esse inferno. Não passaram, não viram, sabe, eu brigando, um casal, pai, mãe ou padrasto, né, que fosse brigando e adultério. Não, para honra e glória do Senhor. Eu me converti, o Caio tinha 5 aninhos, a Manami ia completar 2, o Caio ia completar 6. Então, o Caio ainda tem algumas memórias, eu embriagada, ele lembra de algumas cenas. Eu parava num posto de gasolina em Moema, e eu tinha que beber, e ele na cadeirinha, então eu dirigia embriagada. Então ele lembra de algumas cenas, né? Mas tudo já foi quebrado, né? Eu já fiz remissão de pecados, então tenho tido a ajuda da pastora Roseli Bambinetti, que é da Mevan, de Blumenau, tem me ajudado nessa área de cura e libertação. Porque quando a gente se converte... É um processo. É um processo. Né? Eu fiz cura e libertação na época Neuza Itioca, né? E tem coisas que vão vindo à memória depois, né? Com o tempo. É verdade. Karina, muito tempo depois. Eu me converti em 2009, 10 anos depois que eu fui entender que eu tinha sofrido abuso por parte de um tio. Até então, para mim, aquilo não era um abuso. Até você entender. Até você entender. Eu não entendia que os meus filhos foram gerados, os 2, em um território de morte, porque eu já tinha cometido 3 abortos provocados. O primeiro, Karina, eu tinha 17 anos de idade, no Japão. A primeira vez que eu entro em um médico ginecologista, eu já não era virgem, perdi a minha virgindade com 12 anos, uma criança. Uma criança com um namorado, foi meu primeiro namorado, namoramos 3 anos até eu ir embora para o Japão, aqui na cidade de Peruíbe, litoral sul aqui, onde eu passei a maior parte do tempo. Sou grata a Deus, porque ali Deus preparou a família desse meu ex-namorado, família de japoneses, e cuidaram de mim. Eu só tinha 12 anos. O meu irmão pequenininho, imagina? Então, assim, eu sentia vontade de comer as coisas, ela que fazia,
no caso a minha sogra, né? Uma senhora, eu com 12 anos, uma criança. E a cidade toda ficava chocada, porque ele tinha 22 anos de idade. E ele ia me buscar na escola de caminhão. Ele era surfista e tinha uma transportadora, eles tinham um caminhão. E os professores ficavam, mas como pode essa menina? Cadê os pais? Minha mãe no Japão, meu pai em Portugal. Porque quando eles se separaram, minha mãe foi embora para o Japão, porque ela já tinha uma irmã. A minha tia estava no Japão. Sim. Décadas de 80, e as brasileiras... ela não levou vocês porque não tinha condições? Não tinha condições. Ia por produtora, sabe? Sim. Production, que eles falam na época. E ela foi, sofreu muito. Ela foi nova, com 27 anos de idade. 27 anos, uma menina, né? Sofreu no casamento, sofreu, chegou no Japão, sofreu muito. Falou que buscaria, que voltaria para buscar os filhos depois de 1 ano, 5 anos se passaram. E vocês se mantinham como aqui? Né? A minha mãe deixou, para ir para o Japão, ela deixou a gente... É uma história, assim, bem de filme, né? Nós já não estávamos mais em São Paulo, estávamos em Brasília. Meu pai saiu da noite e abriu um restaurante chamado Telha de Barro, em Brasília. Eu com 10 para 11 aninhos. Daí ela decide, eu ia completar 11 anos, ela falou, olha, a mãe vai separar do pai. Chamou eu e meus irmãos, só que a gente não pode contar para ele. Então pega uma boneca, eu tinha umas 3, tinha acabado de ganhar uma bicicleta. Vai ter que deixar tudo. Vamos fazer uma malinha e nós vamos falar pro pai que a gente vai para Sorocaba passar as férias. Pra fugir. Mas para fugir.